Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a que horas o programa vai ser assistido, né? Nós estamos com duas pessoas super importantes aqui, a Juliana Cardoso e a Carolina Malavasi. E vocês querem dar bom dia? Vocês querem dar oi para os nossos ouvintes, por favor? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A todos, todas. Estou muito feliz em estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Juliana? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todes, né? Povo de luta. E a gente está aqui hoje para poder conversar um pouquinho, esperançar, né? Nesses tão difíceis que o Brasil está passando, principalmente as mulheres e a classe trabalhadora. Então, vamos junto aqui fazer um bate-papo que a gente possa falar a real do que anda acontecendo no Brasil e não aquilo que está passando de fake news ou não está passando na televisão ou nos grandes meios de comunicação. Por isso que é muito bom a gente ter a Rádio Madalena, que sempre está dialogando, conversando e colocando a notícia de verdade. Obrigada. Perfeito, maravilhoso. E a última, eu não sei se fake news, mas não, parece que não. O último despresidente do Brasil, eu costumo chamá-lo de despresidente, parece que voltou a atacar as urnas mais uma vez, né? E o resultado. O que vocês acharam da reação e o que vocês acharam deste fato específico? Por favor. Quem quer começar? Juliana, você está com a voz já? Tô, pode ser. Gente, é um modus operandi, né? É de uma extrema-direita, de uma pessoa e um grupo, né? Que tem o pé os dois pés totalmente colocado por uma ditadura militar, né? Ele nunca escondeu isso, ele nunca escondeu o que de fato ele pensa da democracia, o que de fato ele pensa de não ter políticas públicas para a classe trabalhadora. E eu acho que uma das coisas que eu vejo, Raquel, que o presidente atual, ele sempre disse o que ele pensa, o que ele faz, o que ele quer, né? Mesmo isso ferindo a Constituição, mesmo isso ferindo qualquer tipo de direito ou legalidade. E é o que ele quer fazer exatamente com as urnas, né? Ele está preparando, pavimentando, né, todo esse processo para poder fazer igual foi feito nos Estados Unidos, né? Achando que teria um respaldo de invadir o Congresso, de puxar, dizer que as urnas são falsas, que boicotaram, que isso, que aquilo. Só que no Brasil, a instituição mais fiscalizada, né? E o processo, né, de fiscalização e a forma de fiscalização na relação das urnas, ela é reconhecida internacionalmente, né? Muitos países, inclusive de primeiro mundo, vêm aqui no Brasil para poder pegar e entender quais são os procedimentos que se faz aqui. Então, eu acho que ele pavimenta, né, um espaço para poder, entendendo que nesse processo de 70 dias que a gente tem até a chegada do dia 2 de outubro, para poder tentar criar um clima de golpe, né? Eu eu nunca deixo isso de fora. E sempre onde eu vou, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, eu falo isso para as pessoas. A gente tem que se preparar para 4 momentos importantes. O primeiro, passar esses 70 e poucos dias da gente dialogando com as pessoas, né? Os fake news vão aparecer de qualquer forma, de qualquer jeito. A desinformação vai ser pautada pela grande mídia e as instituições não vão fazer o caminho correto a não ser ficar se defendendo, porque eu acho que também
O Tribunal Eleitoral, ele fica o tempo todo tentando se defender. Ele não faz aquilo que ele pode fazer e que está na mão deles, junto com a Justiça, fazer um enfrentamento jurídico com o presidente da República. E eles podem isso, porque o que ele está fazendo é prevaricando, né? O que ele está fazendo é motivo de impeachment, né? Como que um presidente da República pode colocar em xeque uma instituição tão importante como o Tribunal Eleitoral de Justiça? Segundo, se assim a gente conseguir chegar na presidência da República, nós vamos ter que fazer uma grande frente para poder, de fato, né, o presidente Lula receber a faixa e tomar posse. Então, isso é uma organização que a gente já tem que conversar com o povo desde já, né? Terceiro, fazer uma boa bancada, deputados federais, deputados estaduais aqui no estado, no caso do nosso pré-candidato Haddad. E quarto, não adianta achar que somente as instituições, eleger presidente Lula, eleger Haddad e eleger os deputados e deputadas que são do time, né, do povo, que são do time das mulheres, que vai ser o suficiente, porque a bancada que hoje são dos empresários do boi, da bala, dos empresários principalmente, Raquel, eles são representados em 54% no Congresso. Então, a gente tem que fazer e dar uma virada nisso, para a gente poder voltar a ter os nossos direitos trabalhistas, previdenciários, direito ao SUS, educação, tudo aquilo que é pensado na Constituição e que não é de graça, porque a gente paga os nossos impostos para poder ter o serviço público. Então, são 4 etapas que eu acho. Perfeito. Doutora Carol, enquanto isso, ele também desmontou as instituições, né? Você não quer falar um pouco disso? Sim, sim. Vou começar pela saúde, né? Que é onde eu tenho os meus pezinhos mais, mais bem colocados. A gente vê nesse tempo, nesses quase 4 anos aí, um pouquinho antes até, né? Com o governo do Temer, né? Primeiro que teve o teto de gastos, né? Para a saúde, para a educação. Então, a gente não pode ter dignidade num país não tendo investimento, que é investimento, né? Não é gasto em saúde e em educação. Então, desde lá, houve uma piora muito grande após Bolsonaro ter entrado no poder com relação à saúde. Então, antes, né, a gente já tinha um SUS que já vinha precarizado e isso piorou muito. Então, a gente vê hoje, assim, as filas de espera, né, para consulta médica, consulta com psicólogo, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe, né, multidisciplinar do SUS, filas gigantescas. Hoje, só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente suspeita, né, de câncer em um paciente, infelizmente a gente vê ele voltando, né, para as consultas sem conseguir passar por um oncologista, e a gente vê só piorando, às vezes chega a demorar 4, 5 meses para conseguir a consulta, não o tratamento, e aí depois ele tem que fazer uma biópsia, demora mais 3, 4 meses para conseguir uma biópsia, até ele chegar no tratamento, uma grande parte ele já chega num estágio avançado da doença, né, isso eu estou falando numa doença grave, imagina as outras, né, que são menos graves. Então, assim, eu vejo hoje, né, pacientes que estão há mais de 1 ano esperando para passar com ortopedista, com neurologista pelo SUS. Isso é inadmissível, né? Muitas vezes, né, a gente vai prescrever medicações, né, chega a estar em falta de pirona, a gente fica sabendo, né, prescreve lá, não tem de pirona, antibióticos básicos, o paciente não consegue. Então, assim, está muito difícil. E aí a gente teve uma diminuição da lista dos remédios, né, da farmácia popular, que era onde os pacientes conseguiam grande parte também das medicações, então eles não estão conseguindo, aí o preço dos remédios foi lá em cima, então como é que pode, né, uma família aí recebendo, quando não estão desempregados totalmente, mas se a gente tem uma pessoa que é o arrimo de família, né, recebendo aí entre 1, 2 salários mínimos, não paga, não consegue pagar aluguel, as contas básicas de água, de luz, como é que vai comprar remédio? Não compra. E, infelizmente, a gente está vendo esse sucateamento do SUS há um tempo, a gente está vendo esse sucateamento da educação também,
Só para a gente ter uma ideia, aí no estado de São Paulo, né, a gente sabe que a pandemia teve um efeito negativo, mas o que fez, né, o governador do estado de São Paulo para diminuir os impactos dessa pandemia? Não fez nada. Então, a gente vê uma taxa aí de 50% de analfabetismo em crianças, uma coisa assim que eu não imaginava que pudesse acontecer, né? 30% dos estudantes abandonaram a escola e ainda não retornaram e não tem proposta nenhuma, né, de como é que a gente vai recuperar esses alunos. Então, assim, meio ambiente a gente vê todo dia aí nos jornais, né, a Amazônia sendo liquidada, né? Eu dei uma olhada esses dias nos dados do INPE, né? A gente tem esse ano o índice que a gente não via há 15 anos de desmatamento da Amazônia. E aí a gente vê anual, desde que o Bolsonaro assumiu, né, esses índices aumentando. E agora, com a época da campanha, né, o que eles querem, então, no caso do governo Bolsonaro, né? Eles estão, assim, abrindo as portas para eles conseguirem, né, o apoio, né, dos ruralistas, dos garimpeiros. Então, estão liquidando, né, não só a Amazônia, aqui em São Paulo, né, Mata Atlântica, um crescimento de 66% no último ano de desmatamento da Mata Atlântica. Então, como é que a gente faz, né? A gente regrediu a um ponto que parece que, assim, o Brasil perdeu aí a chamada civilização. A gente está vivendo num período, assim, né, que eu nunca vi, não soube na história que a gente teve uma coisa assim, pensando em tanto tempo aí que a gente já tem, né, vindo construindo a nossa democracia. Então, vai ser muito difícil a gente recuperar isso, mas, assim, a gente vai recuperar, a gente tem que sair desse caminho do ódio, da violência, e vamos voltar para o caminho, né, da construção, da dignidade, né, das pessoas terem o que comer na casa, terem emprego, né, da gente conseguir olhar para o futuro, que nós estamos, nesse período, olhando para um passado, e num passado de terror. Eu pincelei um pouquinho, mas vou abrir agora para a Juliana complementar, ou para você. Perfeito. Mas, Juliana, você também falou que as mulheres e a classe trabalhadora foi quem mais sofreu com esse presidente atual, né? E a gente sabe também que a população de rua aumentou enormemente e que a fome voltou. O Brasil voltou ao mapa da fome. Você não quer falar disso também? Sim, o Brasil voltou para o mapa da fome, Raquel e Calu, porque não tem uma política, né, de economia, de trabalho, de renda, de enxergar, né, essa população. Volto a dizer, os empresários são hoje, na Câmara Federal, são representados por 54%. E na sociedade, eu não estou falando de empresário ou de comerciante, que é aquele que está aqui no nosso bairro, aquele que ajuda a a empregar outras pessoas. Eu estou falando tipo do que a gente fala aqui, né? O velho da van. Esse que eu estou falando, que tem muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, que não comem as comidas que foram por eles votados para colocar o agrotóxico, não fazem e não têm entendimento do que é um sistema único de saúde. Eles precisam de ir na unidade básica de saúde para poder pegar o remédio, como a Calu falou, para passar no clínico, para poder fazer exame. Eles precisam de ter remédios à disposição, né, do SUS, na farmácia, no postinho. Eles não sabem nem o que é o pronto-socorro de um hospital público, né, porque eles vão no Einstein, nem no Einstein, quando eles estão muito, muito doentes, eles saem daqui, pegam o jatinho, que não paga imposto, né, e a gente tem que pagar o IPVA do carro e pagar todos os impostos no carro, mais a gasolina, que é um absurdo, né, que está com a inflação do tamanho do mundo. Então, essas pessoas não precisam de uma educação pública, né, uma escola, uma vaga na creche, eles não vão na fila para ficar na vaga da creche ou na vaga da escola, né, eles não têm ideia que o estudante não tem condição de fazer um período integral, porque ele é um jovem que tem que ajudar dentro de casa,
tem que sair, e aí não tem opção, porque eles tiraram essa opção de ter o EJA ou escolas à noite para poder ter o estudo. Então, eles não precisam nada disso, nada. Então, para eles, eles acham que é luxo. Mas por que você quer ter um salário mínimo? Por que você quer ter férias? Por que você quer ter 13º? Eles acham absurdo pagar isso para o trabalhador, porque eles acham que eles estão fazendo muito de pagar a gente só por hora, né? Por isso que eles desestruturaram, principalmente a lei trabalhista, que entra o período intermitente, as pessoas foram mandadas embora para poder serem recontratadas outras pagando a metade do salário, ou muitas vezes eu ouvi trabalhador falar assim, eles me mandaram embora, mas quiseram saber se eu quisesse continuar, eu poderia ficar trabalhando por dia, sem nenhum direito, né? E isso é possível, foi possível nessa reforma trabalhista. E na reforma previdenciária, você tem que trabalhar 40 anos interruptos, com carteira assinada, mas se mudou a lei trabalhista, como que faz isso? Então, Raquel, a volta, né, da fome, a volta da desigualdade social, o enxergar a população de rua, e é importante a gente saber que tem vários tipos de perfis da população de rua. A primeira, que são moradores de rua, porque tem uma opção de querer ficar na rua sem regras, né? E muitas vezes essas pessoas, quando eles ficam falando assim, porque usam droga, isso, aquilo, e não, eles só querem ter opção de ser livres, né? A segunda opção é ótimo, né? A segunda situação é a situação de que as pessoas que foram, infelizmente, com esse mundo tão difícil, foram para a drogadição, foram para o alcoolismo, e aí as famílias não querem estar junto, ou eles não querem estar junto da família. Então, eles acabam indo para a rua. E o terceiro, infelizmente, também, e que é muito dolorido para todo mundo, que não devia passar despercebido, são as pessoas que foram expulsas das casas porque não tinham dinheiro para pagar aluguel. Então, a gente está vendo muitas famílias na rua, aqui na Praça da Sé, e no entorno dela, ali no São Francisco, é tudo barracas, e quando você olha, você vê famílias. E Raquel e Calu, tá muito dolorido para mim, e eu acho que para vocês também, quando as crianças vêm pedir dinheiro, né, no carro. A gente não via isso há um bom tempo, né? Governo Lula e Dilma, isso não existia, era quase nada, mas não era com cada esquina, cada farol. A gente está vendo as crianças na rua pedindo dinheiro e se violentando os direitos humanos, violentando os direitos da criança, adolescente, juventude. Só isso, esse presidente já devia ser preso, já devia estar encarcerado, porque isso é um crime é lesa pátria. Então, por isso que volta, né, toda essa fome, essa miséria, porque não tem trabalho, não tem renda, não enxergar dessa população pela assistência social, não assistencialismo, mas pela estrutura do SUAS que existe para poder acolher as famílias e enxergar dentro de todas as secretarias ou todos os ministérios qual é a forma que você acolhe essa família para poder ela não passar por esse tipo de situação. Eu espero que a gente possa esperançar no dia 2 de outubro, sinceramente, porque está muito pesado para todos nós, principalmente para quem mexe com a política pública, quem sabe que tem direito e tem dinheiro, para a gente é muito mais pesado. Uma outra hora eu falei isso aqui para você, né, que às vezes está tão pesado que eu não queria saber, eu não queria ter tanto conhecimento como eu tenho hoje, porque o conhecimento, ele me deixa mais angustiada e me deixa mais pesada, assim, porque tem dinheiro, tem recurso, tem caminho, mas o governo atual, e tanto do estadual, quanto nacional, quanto municipal, querem pegar outro caminho, que é um caminho
que não ajuda de fato a população. Ninguém quer viver de migalhas, ninguém quer viver de bolsa, que agora eles falam do Auxílio Brasil, ninguém quer viver de Vale Gás, ninguém quer viver de Vale, né, para os caminhoneiros, Vale Gasolina. A gente quer ter direito, né, a comprar aquilo que a gente quer e ter salário. A classe trabalhadora precisa ter salário, quer ter salário. E eu falo que o Brasil, para finalizar, a gente devia querer muito mais, porque a gente tem um país rico, um país que produz, né? Mas hoje eles retiram tanto os nossos direitos que as pessoas só querem trabalhar, só querem ter um salário digno, né? Só querem ter uma educação pública e uma saúde. Mas a gente pode muito mais, com certeza. Mas vamos ver se a gente consegue esperançar no dia 2 de outubro. Perfeito. Doutora Calu, você tem trabalhado mais diretamente com a população de rua, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Então, tanto, né, em São Paulo, na capital, como nas cidades do interior, aqui em Itapetininga, né, a gente vê um aumento significativo da população em situação de rua, né? A gente viu nos últimos 2 anos aí, eu vou dizer, um aumento muito grande, né? A gente via antes mais uma população masculina e agora a gente tem visto também muitas mulheres e até crianças, né? E assim, essas pessoas que estão na rua, muitas vezes, né, as pessoas acabam, né, interpretando como se elas quisessem estar na rua, né? Porque a opção não é falta de oportunidade. Então, assim, a pessoa está na rua, né, por uma desestruturação familiar ou social, né? Então, falta de emprego. E assim, geralmente essas pessoas, muitas, não todas, elas acabam indo para a droga porque elas não têm mais esperança, perderam totalmente a esperança, né? Elas não conseguem se cuidar, então ter uma boa higiene, não conseguem se alimentar, passam frio, é uma situação assim terrível. Então, como elas perderam totalmente a esperança na própria vida, né? E a droga acaba dando um alívio para a fome, para o frio, enfim, né? Para essas questões de preconceito emocionais, algumas, né, muitas acabam indo para a droga. Então, a gente tem que entender que a droga, ela não é a causa, ela é a consequência. A causa é a desestruturação familiar, né, é a questão social de cada país, né, o desemprego, é a falta de valorização dessas pessoas, enfim, é isso. Então, assim, porque liberdade a gente que a gente tem uma casa, né, e que a gente consegue sair e voltar a hora que a gente quer. Isso sim é ter liberdade. Essas pessoas, elas não têm liberdade, porque elas não têm a opção de terem uma casa, de ter o mínimo necessário, tá? Então, elas não têm essa opção, elas não têm oportunidade, elas estão lá privadas de todos os direitos mínimos de que uma pessoa deveria ter, né? E isso a gente só pode ter quando um Estado se responsabiliza pela sua população. Enquanto um Estado, né, como esse governo do Bolsonaro, só tira os direitos de todas as pessoas, e essas pessoas que são as mais vulneráveis são as que mais vão sofrer o impacto disso, a gente vai continuar piorando. E quanto mais pessoas a gente tem na rua e mais pessoas desempregadas, mais a gente tem um aumento, né, da criminalidade, da violência no geral, mas violência contra as mulheres, violência contra crianças, adolescentes. Então, assim, isso afeta a todo mundo, né? Então, a gente só pode melhorar, né, como país, como sociedade, se todo mundo melhora junto. E diferente do que, né, a Juliana falou, esse pessoal que está lá no parlamento, né, que eles acham que eles podem viver indo, né, para os hospitais particulares, os melhores, os fora do país, o filho vai na melhor escola particular, mas não é assim que funciona. A gente tem que caminhar junto como humanidade, só assim a gente vai conseguir evoluir como seres humanos, como planeta. Então, essa é só a pontuação que eu gostaria de fazer. Beleza. E, Juliana, você acha que o amor vencerá, né? A esperança vencerá. E vocês duas são pré-candidatas. Você não quer falar um pouco disso, Juliana? Falo, claro. Eu acho que hoje a gente tem
Um clima, né, que não é de agora, já é há um bom tempo, né, quando o povo começa a ter os seus direitos, quando as pessoas conseguem enxergar o potencial de quando um governo federal, um governo, né, municipal, no caso, porque estadual a gente ainda não conseguiu chegar, enxerga, né, as políticas públicas e trabalha num Estado forte, né, para a classe trabalhadora, a gente tem uma diferença, né, de realidade. E hoje, o que a gente percebe? Que o tempo todo, para esconder o projeto, esconder aquilo que realmente precisa ser falado, que é o que vai fazer, o que é um presidente da República, o que é um governador, o que é um deputado estadual, uma deputada, né, estadual e uma deputada federal pode fazer pelo povo. Então, isso tudo se esconde quando você tem pautas que é para poder atacar a população LGBTQI+, é para poder atacar as mulheres. Você pode perceber, toda eleição, né, que chega, a primeira pauta, né, que se coloca é a relação do corpo das mulheres, né, a relação da saúde das mulheres. Você vê que nesse período agora, que a gente fala das pré-candidaturas, né, o que aparece na televisão, o que aparece para fora. Aquele caso daquela, acho que foi atriz, né, que sofreu uma violência sexual, né, engravidou, e ela fez todo o procedimento correto através da legislação. E ela não optou nesse processo do aborto legal, que ela poderia ter optado, porque é uma lei, mas ela foi, né, pela adoção. E aí, um jornalista, homem, achou que, por ela ser mulher, né, objeto, porque temos uma sociedade machista que acham que podem tomar conta dos nossos corpos, e publicou. E aí, o que aconteceu? A sociedade, ao invés de acolher a mulher, né, por ela ter sofrido uma violência, por ela ter... Não, foram completamente ao contrário. Ou foi aquela juíza que tirou o direito de uma menina ter o aborto legal, colocou ela no abrigo. Então, é esse tipo de assunto que é pautado nas vésperas da eleição, porque já é uma outra preparação para poder, quando chegar no período de pensar as propostas, a gente vai ficar falando sobre o que a mulher pode ou não pode, ou sobre a relação da população LGBTQI+. Então, eu acho que o governo atual, ele tem como uma marca muito forte, muito evidente, né? E machuca os nossos corpos, a nossa alma, e é marcado muito pela violência. Ele é marcado por uma destruição, e a gente tem visto, né? Opa, desculpa. A gente tem visto o aumento, como a gente já está falando aqui, o aumento da fome, o aumento do desemprego, do desespero, e isso, como a Calu falou, com muita propriedade, aumenta demais a violência, né? E a gente tem sofrido muito ameaças de mortes, né? Essa necropolítica, essa política da morte é uma coisa ruim, né? E deixa a gente com um sentimento muito dolorido. Mas nós que somos do PT, nós que somos, que a gente pensa numa sociedade que possa ter uma sociedade justa, fraterna, igualitária, eu que venho das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, eu ainda sonho pelo socialismo, eu ainda sonho pelo feminismo, eu sei que isso vai trilhar uma luta de classes gigantesca, né? E que agora, depois de 500 e tantos anos, a gente chegou no poder com um presidente que foi metalúrgico, enfim, tudo isso eu sei. Mas eu acho que nós não podemos nos intimidar com essa forma que esse governo trabalha com ódio. Nosso papel é que a gente possa criar, né, condições para uma população
especialmente as mais vulneráveis, a que têm mais sonhos, a que podem entender que é pela política, é pela estrutura de políticas públicas que a gente pode sonhar sim, que a gente precisa resistir esse momento e que a gente precisa lutar para um futuro melhor. E o futuro, na minha cabeça, ela começa a se concretizar nesse próximo dia 2 de outubro. Como eu disse anteriormente, não dá, a gente tem 4 etapas a serem pensadas, mas ela precisa trilhar o caminho da esperança. A gente tem que vencer esse ódio deles, a gente tem que trazer, né, o olhar próximo, trazer a união, enxergar as pessoas como uma comunidade, como um coletivo. Por que existe o Sistema Único de Saúde que a Calu fala aqui? Eu falo que o Sistema Único de Saúde, Raquel, ele é revolucionário, ele é maravilhoso, ele não vê cor, ele não vê classe social, ele não vê gênero, ele não vê, ele atende desde o morador de rua até o cara que tem dinheiro para ir para o Einstein. Mas quando ele tem algum problema que está passando mal, quem vem buscar ele quando não pode pegar? Porque também tem isso, né? A pessoa sofreu um acidente, quem chega? É a ambulância, é o SUS, é o bombeiro não. SAMU. Os socorristas, né? É o SAMU. É ele que chega. Então, esse Sistema Único de Saúde, ele devia ser pensado para todos os tipos de políticas públicas como suas. Isso foi pensado na Constituição, né? Então, eu acho que esse projeto, ele vai vencer essa violência que esse governo tem colocado para nós, essa violência institucional, machista, patriarcal, que coloca em cima dos nossos corpos e em todos os lugares. A gente tem a violência política de gênero. Quantas vezes eu já sofri, né, essa violência política de gênero? Quantas vezes nos espaços onde a gente trabalha, no serviço público ou no serviço privado, né? Recentemente você viu a questão do assédio, né, dos bancos, né, e tudo que foi se colocando com um presidente que se acha que tinha o poder, e você viu o que aconteceu ontem com um dos diretores que estavam fazendo e tinha uma boa parte das informações sobre o assédio sexual. Meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Que queima de arquivo, na minha cabeça queima de arquivo. Quem está dizendo que ele se matou vai se matar com todo o histórico dele, né? Então, essa violência, né, contra nós mulheres, contra o meu povo indígena, que está sofrendo, sempre sofreu, mas as porteiras estão abertas. Então, matar é a ordem. E todos os nossos ancestrais que morreram para poder segurar, ser guardiões da floresta, eles estão sofrendo muito. Estão morrendo. O que aconteceu com Dom Phillips, o que aconteceu com Bruno, que foram esquartejados, isso é ódio. Isso é recado, né, para o nosso povo. Então, tudo que os meus parentes têm sofrido, tudo que as nossas periferias, os negros e negras, os jovens nas periferias têm perdido a esperança, têm se matado. A gente está falando sobre suicídio, Raquel e Calu, e que não está sendo pouco. Não está sendo pouco, principalmente nesse período da pandemia. Então, essa política que vem sendo criminalizada, né, por políticos que fingem que não são políticos, que isso me irrita profundamente. Se você está no serviço público, se você se propôs a ser candidato, você já está fazendo uma política. Dizer que você é gestor, que não é político, que não gosta de política, é mentira. Todos nós somos os seres políticos, independente se você está no parlamento ou não, está no partido ou não. Todos nós somos seres políticos. Então, a gente tem muita coisa para fazer, né? Muita esperança de dizer assim, gente, população, mulheres, homens, todos, né? A gente precisa se unir. Se a gente não se unir,
pelo amor, se a gente não se unir pelo respeito, se a gente não se unir por olhar não só o meu individual, como muitas vezes o mérito de ser, né, que eu vou fazer tudo, vou conseguir ter estudo, vou ser bem de vida, se não entenderem que isso não é real, que a gente só evolui se a gente tiver um Estado forte e um governo que consiga trabalhar com a economia para a volta da gente ter uma sociedade melhor, nós vamos passar por esse processo de ódio, de intimidação, de violência. E por fim, mesmo, o que aconteceu com o Marcelo e o que tem acontecido, né, Marcelo, né, do PT de Foz do Iguaçu, o que tem acontecido desses ataques, como foram feitos, por exemplo, no Rio de Janeiro com Freixo, como aconteceu, né, com uma atuação que o presidente Lula foi em uma cidade que eles colocaram um drone, isso tudo não nos intimida, só nos dá força para entender que a gente está avançando. Então, eu quero dizer, Calu, eu quero dizer, Raquel, que vocês não se intimidem, que vocês não se intimidem com nada. Andem juntas, né? Quando tiverem que sair, tem que ter cuidado, tem que ter prudência, né? E essa prudência é enxergar também o nosso entorno, mas que isso não nos... E eu sei que vocês não fazem isso, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, que isso que tem acontecido não nos intimide no medo, porque eles trabalham com medo e a gente trabalha com a esperança e com amor. Uhum. Juliana, eu tenho dito que você representa a síntese do povo brasileiro. Você é filha de um pai indígena e de uma mãe negra militante, né? E você acha que uma pré-candidata a deputada federal vai fazer uma diferença com relação a um pré-deputado, por exemplo? Por que você acha isso? Eu acho que as mulheres precisam estar ocupando espaço de poder, né, Calu? Nós somos muito poucas que entendem o que é um Estado forte e o que significa uma política pública com orçamento, o que significa que a lei seja cumprida, que a Constituição seja cumprida. A gente sabe na ponta, quando não tem, como a Calu bem colocou aqui, quando não tem o remédio, que é um direito, porque a gente paga imposto para ter o remédio nas farmácias, no postinho, ou remédios de alto custo, por exemplo, quando não tem esse remédio, as pessoas morrem. Então, a gente tem essa compreensão, porque a gente passa e vê as pessoas morrendo por conta da falta de assistência, de um sistema único de saúde e que tem dinheiro. Então, quando a gente está nesse espaço do parlamento, a gente tem condições de enxergar o que de fato vai vir para o povo, o que de fato vai ajudar, não é ajudar, o que de fato é o direito da classe trabalhadora e o direito das mulheres. Né? Não é ajuda, não, porque não tem aqui ajuda nenhuma. Quando as pessoas falam assim, porque eu vou ser parlamentar para ajudar o povo. Mentira! Você é parlamentar e é pago pelo povo. O meu salário é pago pelos munícipes de São Paulo. Toda a assessoria e o mandato, ele tem que ser, ele é um servidor público, Raquel. Então, eu sempre digo, se vocês parem de achar que que o político vai aqui, ser fada madrinha, tá, vou resolver a sua vida. Não, quem tem que resolver a vida são vocês, e vocês têm que dizer para nós que somos servidores públicos e pagos por vocês, o que precisa para a nossa região, o que precisa para o bairro. E o povo inverte as coisas, né? Mas é que o politiqueiro faz isso, né? E como eu venho de uma formação de comunidade de base, a gente tem que formar, Raquel. Calu, a gente tem que formar. Nós não somos parlamentares simplesmente para resolver o problema das pessoas. Nós somos e queremos estar no parlamento para a gente poder formar as pessoas a entenderem
que elas têm direitos e direitos adquiridos. E elas precisam saber o caminho. E a gente somos as pessoas que abrem portas. Mas quem entra é o povo. Porque se a gente vai lá sozinha, é a minha experiência que eu tenho aqui em São Paulo. Se eu for sozinha, tipo, secretários, fala, passa amanhã. Tem ninguém aí? Ontem eu tive uma reunião com o prefeito, que aqui a gente fala sobre, não fala em tempo, né, que vai para o ar recente, mas eu tive uma reunião com o prefeito, depois de 6 meses que eu estava pedindo, Calu, essa reunião. E quando eu estava pedindo essa reunião, eles falavam assim, tá bom, você pode vir sozinha. Eu falei, eu não ando sozinha. Todas as pautas que eu preciso, as pessoas precisam estar lá, porque eles que moram no lugar. Eles que sabem o que passam na pele. Não adianta eu ser porta-voz, eu sou porta-voz na tribuna, né? Eu sou porta-voz na lei, que subscreve um projeto de lei que o povo ou a instituição pensou, ou o movimento social, sindical pensou. Então, sim, eu falo que a política, ela poderia ser mais fácil se as pessoas entendessem que não adianta colocar só nos nossos costas, porque eu votei, elegi, você tem que resolver para mim. Porque a consciência de classes e a luta de classes é longa. E a direita e a extrema-direita são muito bem organizadas, obrigado. E a nossa classe trabalhadora não. Por isso que tem 54%, né, de empresários. E nós somos mulheres, somos 52% da sociedade. Os outros 48%, e a Raquel fala muito bem sobre isso, nasceu daqui, ó, do nosso ventre. Nasceu de nós e a gente não é respeitada ainda nessa sociedade machista e patriarcal, que acha que a gente tem que servir, não o servir do servidor público, que a gente tem que servir literalmente como mulheres submissas e que não tem sentimento, tá certo? Que não pode falar. Sabe aquela frase, a bela, recatada e do lar? É isso que uma boa parte da sociedade pensa de nós. E que quando a gente está nesses espaços de poder e decisão, eles fazem questão, no olhar, de dizer que você não tem e não é capaz de estar nesse local. Então, por isso que nós precisamos, nessas nossas pré-candidaturas, colocar em mulheres que são do nosso lado, mulheres que são do nosso campo. E o nosso campo é das mulheres trabalhadoras e as mulheres que sabem o que é sofrer violência política, violência física, violência sexual, violência psicológica. E a gente precisa estar nos espaços de poder e decisão. Uhum. Calu, nós temos uma pré-candidata a deputada federal aqui com a Juliana. Você também tem uma pré-candidatura diferente. Você não quer falar disso um pouco? Sim, sim. Nós estamos aí pré-candidatos, né? Um mandato coletivo, chama Coletiva Plural. Nós somos em 13 companheiros e companheiras, então são 6 mulheres e 7 homens, e o que a gente tentou nesse coletivo é levar para o parlamento e chamar a população para participar junto. Então, essas pessoas que formam essa coletiva são pessoas das diversas representatividades. Então, a gente tem das diversas áreas, então tem eu, né, e você, da área da saúde, tem professores, né, tem acho que 5, 6 professores na coletiva, tem pessoal da cultura, tem pessoal do meio ambiente, e fora isso a gente tem, fora, né, essa divisão entre mulheres e homens, a gente tem jovens, a gente tem idosos, tem representantes, né, do movimento LGBTQIA+, a gente tem uma agricultora familiar, a Maria Rodrigues, né, assentada pelo MST, a gente tem um ambientalista, a gente tem a Nanaia, que está lá diretamente em Sorocaba, dos movimentos, da cultura, dos conselhos participando. Então, a gente tem aí uma diversidade grande, e essa diversidade que a gente tem no estado de São Paulo. Então, a gente quer trazer essas vozes para o parlamento. Tem Rosângela também. Você esqueceu? Sim, são 13, né? Tem a Rosângela é uma indígena da região do Alto dos Solimões,
da etnia cambeba, ela é estudante da UFSCar de Sorocaba, está atuando lá, reivindicando os direitos dos estudantes nas universidades, nas escolas, abrindo essa frente. Então, assim, o que a gente quer, né, é trazer essas vozes para o parlamento, essas vozes que não estão lá, que não existem, né, Juliana? Então, a ideia dessa coletiva plural é isso, é dar voz a essas pessoas, e essas pessoas, elas estão nas bases, né? Eu estou trabalhando com pessoas em situação de rua, a Maria está lá com os pequenos agricultores, a Rosângela está lá com os indígenas, então está todo mundo ligado com esses movimentos de base. Então, esses movimentos de bases, eles vão ter acesso ao parlamento, a gente vai trazer essas demandas e vai, né, solucioná-las juntos. Então, por isso que assim, é muito motivador, pelo menos para mim, estou vendo essa motivação no rosto dos outros 12 e dos coordenadores de campanha também, a gente trazer isso, é muito forte, é muito simbólico essa pré-candidatura para a gente e para as pessoas, né, que estão apoiando esse movimento. E você está na cabeça dessa chapa o quê mesmo? Você esqueceu de falar. A pré-candidatura ao mandato estadual, tá? Então, assim, legalmente, a gente ainda não tem, as instituições ainda, juridicamente, a gente ainda não tem esse amparo. Então, o que a gente tem de novo hoje é que na hora da votação vai aparecer o meu nome, né, o nosso número, e vai estar escrito lá coletiva plural. Então, isso vai acontecer, isso é uma coisa inédita. E a gente vai legislar provavelmente para que a gente tenha amparo legal. Então, assim, legalmente é o meu nome, eu que vou estar lá responsável. Mas, na prática, eu não vou estar lá falando por mim, eu vou estar lá falando, né, por nós 13, as decisões vão ser tomadas em conjunto, e esses 13 vão estar representando, né, cada setor, aí, cada parte da população que hoje não é representada. Então, sim, a gente vai exercer esse mandato coletivamente, se eleitos, e a gente vai lutar para que a gente tenha amparo legal também nos próximos anos. E como é que vocês vão combinar essas 13 pessoas ao mesmo tempo? Então, o time já está formado, nós somos em 13, né? E, assim, alguns desses 13, eles vão entrar como assessores, mas não vai ser aquele assessor que está assessorando, e como eu falei, né? A decisão final vai ficar na mão da Carolina, isso não vai acontecer, tá? Então, essa é a diferença. A minha decisão tem tanto peso como a decisão da Raquel, da Rosângela, da Maria, do Padre Benedito, do Jeremias, entendeu? O peso é o mesmo. Então, essa é a diferença, tá? Eu vejo muitas vezes, né, alguns pré-candidatos falando, mas o meu também é coletivo. Mas aí, quando você começa a questionar, você vê que não é coletivo, porque agora está uma moda, né, do coletivo. Mas quando você questiona, você vê que não é bem assim, a decisão final vai ficar na mão daquela pessoa. E essa é a diferença para o nosso, tá? Tá, e a Juliana também tem caracterizado o seu mandato, o seu pré-mandato, como uma coisa coletiva. Como é que você faz isso, Juliana? Aqui a gente já tem uma experiência, né? Eu já estou no 4º mandato de vereadora. Nós somos um grupo que chama Sonho, Resistência e Luta, um coletivo Sonho, Resistência e Luta. E a forma que se trabalha é uma forma colegiada, né? Que principalmente tem decisão, isso é importante dizer, né? Tem decisão que é na hora, porque os projetos de lei, eles chegam, tipo, 5 minutos, 10 minutos antes para você fazer uma leitura de um projeto de lei que muda a vida do povo. Então, quando a gente já está... quando a gente tem lado, né? A gente sabe qual é a votação. Quando eu tenho dúvida, aí eu recorro rapidamente sempre, porque aqui a gente tem um governo de oposição, à característica daquele grupo coletivo. Então, movimento de moradia. Olha, tem um projeto aqui, dá uma leitura rápida que o projeto vai entrar
e eu preciso fazer a intervenção na tribuna com ele e tentar segurar ao máximo. Aí, quem são do coletivo do Movimento de Moradia, que não necessariamente são pessoas que nos votam em mim, por exemplo, mas são do Movimento de Moradia. Então, eu recorro, né, a essas pessoas. Ou que são das mulheres. A gente dialoga com as mulheres. Quantas e quantas vezes eu liguei para Raquel, estou aqui com um problema, não estou compreendendo isso dentro dessa relação das mulheres, o que você acha? Então, é um conjunto de informações que a gente tem e pessoas, né, que a gente dialoga quando são projetos rápidos. E tem aqueles que a gente, pelo conselho político, né, começa a pensar. Então, fazemos um planejamento estratégico do mandato e quais são os pontos, que são cultura, educação, são 13 pontos também. Direitos humanos, o manifesto, né, da pré-candidatura ficou pronta. E quem fez o manifesto foi esse entorno de pessoas que já acompanham o mandato para poder dialogando com outras pessoas para puxar. Então, na prática, nós sempre fomos um coletivo, um grupo, né, como que vocês estão se organizando, que agora, que são as mandatas coletivas, né, a gente já funciona. Fica o nome, né, do CPF, vamos dizer assim, a gente que vai falar na tribuna, mas na prática já tem toda essa intervenção. Então, por isso que a gente sempre anda juntos, né, se eu for falar sobre meio ambiente, então tem o time, que não é só assessoria, é um coletivo mesmo, são pessoas que têm expertise no movimento de meio ambiente, que estudam, que ajudam a gente a pensar, a trilhar os caminhos, principalmente burocráticos, da legislação, para poder, por exemplo, colocar os parques em ordem, em dia. A gente, com esse mandato, já dialogamos com 3 parques municipais, e 2 estão sendo implantados e um ainda estamos no processo de diálogo. Então, é uma construção, né? A política pública ela é muito ativa e ela precisa o tempo todo estar dialogando. Hoje, efetivamente, eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e eu faço as vistorias, vou junto, mas nunca vou sozinha. Sempre vou com os conselhos municipais, o conselho da unidade básica, o conselho do pronto-socorro ou da instituição. Ontem, semana passada, eu andei por São Mateus nos equipamentos públicos de saúde, né? E é impressionante, Raquel e Calu, como inclusive os servidores públicos estão pedindo socorro, porque as coisas não estão chegando e eles estão adoecendo. Então, quando eu chego, fica uma esperança no olhar, né, das pessoas, e que, inclusive, muitas delas são servidores públicos que estão ali. Eu falo, meu Deus, é só mesmo... eu falo para eles, fiquem firmes, porque vocês passaram por um processo da pandemia muito difícil, né? Não arredaram o pé. Fiquem firmes, fiquem fortes, porque a gente está... né, com uma esperança que a vida pode ser melhor a partir do dia 2 de outubro e a gente voltar a ter, de fato, um entendimento e um acolhimento, não só para a população, mas principalmente para os servidores públicos. Então, é dessa forma que a gente trabalha. A Raquel também, aqui em São Paulo, faz parte do nosso conselho político, né? E muitas vezes ajuda, e a gente está muito também nessa expectativa de ter um mandato coletivo, né? Que a gente pode também estar à disposição aqui na Assembleia Legislativa para poder, a gente, junto com o pré-candidato Haddad, fazer de fato, um governo diferente e para a classe trabalhadora e, acima de tudo, para as mulheres. A gente vai precisar ter muita gente boa para poder ajudar a segurar a onda, porque do outro lado, com certeza, está se organizando para ocupar esse espaço da Assembleia também. Uhum. Mauro, você quer entrar? E eu queria fazer uma última pergunta, porque o nosso programa sempre termina antes da hora. Ele é muito curto, sempre. Dá para votar no dia 2 de outubro, então, nas duas? Mauro, você quer perguntar alguma coisa também? Olha, a forma aí como elas se apresentaram nessa pré-candidatura mostra bem, né, assim, a importância que a gente tem de eleger
os candidatos da nossa ala, porque vai ser diferente, né? Veja, no episódio atual, o presidente da Câmara do Congresso calado diante do que aconteceu no discurso aos embaixadores. Quer dizer, é um Congresso que não faz sentido. Então, como é importante a gente ocupar esses espaços e fazer isso, divulgar isso muito. Eu acho que o trabalho de você, Juliana, e Calu, você depois, aí na hora que você conseguir, né, vai ser muito importante, né? Acho que cada um tem o seu papel e eu acho que é muito importante isso tudo. Vocês querem falar um pouquinho? Responder? Calu. Sim, sim. Muito obrigada, Mauro. A gente vê aí que a Juliana, né, nessa experiência, né, que ela já traz aí, né, então ela já traz esse mandato coletivo, né, essa bandeira ela já traz com ela, isso é muito inspirador para a gente, né, a gente vê esses exemplos, mas a gente sabe que esses exemplos são minoria, e esses exemplos precisam ser maiorias no parlamento, e é por isso que a gente está aí nessa luta, né, muito importante. Quando a Juliana falou, né, dessas ajudas, né? O povo brasileiro, a gente não quer ajuda, a gente quer os nossos direitos. A gente vê muito, né, os vereadores, acontece em todos os lugares, né? É aquela ajuda, né? Aquela população, aquela família que chega na porta do vereador e o vereador vai lá e consegue, né, tirar da fila do SUS, né, que estava lá para frente e tá lá para trás e colocar para frente. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o vereador, que os vereadores, que os deputados, os senadores, eles façam políticas públicas para que todo mundo tenha esses direitos. Não são essas ajudas pontuais. E os políticos precisam entender isso, né? Não é essa comprinha de votos, né, no 1 a 1. A gente precisa de políticas públicas fortes, a gente precisa de um Estado que seja responsável para manter o bem-estar social. É isso que a gente precisa, e é por isso que a gente precisa, a gente está nessa luta e a gente precisa brigar por isso, né? Então, todo mundo precisa ter esses direitos mínimos para a gente não sobreviver, né? Para a gente poder viver bem, todo mundo merece viver bem, né? Tanto aqui no Brasil quanto em qualquer país. Mas a gente vê que aqui no Brasil, mais ainda nesse momento que a gente vive. Né? Lembrar também que a gente falou do SAMU, né, das farmácias populares, essas foram políticas públicas do governo Lula, lembrar disso, né? E a gente vê aí, as pesquisas estão mostrando que o Lula, ele está, né, à frente cada vez mais do Bolsonaro. Então, assim, muitas pessoas, né, o povo brasileiro, aquele que mais sofre, ele está tomando consciência disso. Mas a gente ainda tem aí, né, os 20%, um pouquinho mais, dependendo da região, que ainda está pensando em votar no Bolsonaro. E aí, de tudo que a gente falou, lembrando um pouquinho, né, nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro, que o Brasil voltou, né, no mapa da fome, que a gente está aí com uma inflação absurda, chegando quase a 8%, a gente vê o preço da gasolina, do gás, o desmonte da educação, o desmonte da cultura, o desmonte do meio ambiente. Então, assim, se isso não afetou ainda a vida dessas pessoas, né, a gente tem que lembrar da empatia, né? Então, se isso não afetou a minha família, porque eu recebo um salário um pouquinho maior que a maioria, vamos olhar para o lado, né? Vamos olhar para essas pessoas, vamos olhar para a pessoa que ajuda aqui na minha casa. Então, olha para a doméstica, né, que cuida da sua casa, olha para a babá que cuida dos seus filhos, olha para o pedreiro que construiu a sua casa, para o motorista do Uber que traz a sua comida, né? Vamos olhar para essas pessoas e vamos ter empatia. Então, é esse o pedido que eu faço, né? Vamos rever, vamos repensar, vamos fazer essas reflexões. Agora é a hora da gente fazer mais que nunca essas reflexões. Por isso que a gente tem que ter esperança e a gente está na luta por isso. Eu espero muito, né, que dia 2 de outubro a gente vire essa chave, a gente vai virar. Porque não é possível que o povo brasileiro, esse povo brasileiro que a gente conhece, né, que é um povo amoroso, que é um povo acolhedor, que é um povo, sim, que busca respeito, que busca
direitos. Não é possível que o povo, depois de tanto tempo, não vá acordar para a realidade que a gente se encontra. Então, esse é o meu pedido para a população brasileira, para a população do Estado de São Paulo, né? Para todo mundo, né? Vamos, se isso não te atingiu, como atingiu sim a maioria dos brasileiros, mas se não, vamos ter empatia com as pessoas, vamos ter empatia para o meio ambiente. Gente, eu tô precisando ir embora, eu só quero me despedir mesmo de vocês. Acho que aqui a gente pontuou as coisas que a classe trabalhadora, as mulheres precisam. Então, não adianta, volto a dizer, não adianta a gente achar que tem fada madrinha, né? Para as mulheres, para a classe trabalhadora, ou que tem super-herói. Quem é dono e quem pode fazer a diferença na vida da política pública é nós, e colocar uma de nós, né, nesse espaço do parlamento, nessas pré-candidaturas. Então, a gente está querendo dialogar com as pessoas que querem votar em mulher, que é da mesma classe social do que elas, porque sabe o que está precisando de fato, né, de um Estado forte. Então, vamos junto nessa pré-candidatura, vamos enxergar, né, quais são essas mulheres, o que são esses mandatos coletivos que estão aí se propondo nessas pré-candidaturas. Olhem as nossas redes sociais, porque isso nos ajuda muito. Do outro lado, eles têm muito dinheiro para poder chegar em várias outras pessoas através da rede social, através do WhatsApp. E aqui a gente tem projeto e tem propostas importantes, né? E a gente precisa dialogar com você, que está aí também tentando achar, né, as pessoas que possam lhe representar, mas fazer junto, não para. Porque quando você faz para, é muito distante, mas quando você faz junto, você está no dia a dia, na vida das pessoas. Então, vamos esperançar, dia 2 de outubro, bora a gente construir essa ponte, né, para poder os direitos voltar para as mulheres e para a classe trabalhadora. Mauro, Calu, Raquel, um beijo, fiquem bem, se cuidem, máscara e álcool gel, porque a pandemia está aí, e você que está me ouvindo, já tomou a sua vacina? Já tomou as suas doses que estão completas? Já tomou a sua dose da vacina da gripe? Não vamos titubear, porque se a gente não se cuidar, não tem quem cuide, infelizmente, nesse desgoverno, que cuide de verdade da gente, a não ser o serviço público e o Sistema Único de Saúde, que tem as vacinas para a gente poder se cuidar. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Perfeito, gente boa. O Observatório da Mulher fica por aqui, também se despede. A gente volta na semana que vem. E que bom que nós podemos votar nas duas pré-candidatas, né? A pré-candidatura a deputada federal Juliana Cardoso e pré-candidata na chapa coletiva plural, Carolina Malavasi. Estadual. Ok? Estadual, né? A gente se despede por aqui e vamos voltar na semana que vem. Foi uma honra muito grande ter vocês duas aqui.